Olá, seja bem-vindo. Mais uma aula, de Direito aplicado à Informática. Nós estamos conversando sobre o Marco Civil da Internet e hoje nós vamos discutir talvez o que seja o primeiro ou o segundo, eu acredito que seja o primeiro, na minha opinião, assunto mais importante dessa lei, que é a lei do Marco Civil da Internet, tá? Nós vamos discutir sobre a questão da neutralidade da rede. Assunto que eu já antecipei um pouco, sobre a definição do que seria essa neutralidade. Então, neutralidade significa que não pode ter circulando na rede, tá? Tem um mecanismo das informações, das aplicações, dos dados que circulam pela rede, não pode ter um mecanismo para monitorar que tipo de dados seriam esses e, consequentemente, exercer algum tipo de controle sobre ele. Não estou dizendo que seriam acessar os dados ou as informações que estão naqueles dados ou naquelas aplicações da internet. Seria simplesmente conhecer o tipo de dado que está circulando, um vídeo, um áudio, um texto, e qual aplicativo que é. E com essas informações, os provedores poderiam então promover uma redução dessa velocidade que você está utilizando, do consumo do seu pacote de dados ali. Só que isso não foi aceito no Brasil, tá? A lei, que determina, que regulamentou esse Marco Civil da Internet, optou por esse princípio, que é o princípio da neutralidade. Ou seja, a partir do momento que eu vou adquirir um serviço, a prestação de um serviço de fornecimento de internet para mim, que eu adquiri lá X pacote de dados, eu sempre vou ter aquela velocidade, não importando qual tipo de informação, qual tipo de aplicação, qual tipo de dado está transitando, estão me fornecendo com aquele pacote que eu adquiri. Tá? Mas isso é um consenso, todo mundo concorda com isso é sempre bom? Não, nem sempre. Por quê? Porque a neutralidade, ela acaba promovendo também um choque. Tá? Ela promove um choque, principalmente com a questão da exploração econômica da rede. Porque você vê que nós vamos ter aí uma coisa antagônica, que é assim, os serviços, as aplicações, os dados que estão transitando são sempre cada vez em maior quantidade, e essas aplicações exigem que esses dados sejam transmitidos também de uma forma cada vez mais rápida. Como esse serviço está ficando bom, cada vez tem mais gente utilizando disso. E um detalhe, tem serviços que estão caminhando para extinção. Por quê? Porque estão sendo substituídos pelos serviços prestados pela internet. Então, obrigatoriamente, o volume de pessoas está sendo cada vez maior. Os aplicativos, os dados que transitam também são cada vez maiores. Consequentemente, você vai ter que ter uma rede que precisa trabalhar com tudo isso. O problema é que, quando nós falamos de neutralidade de rede, tá, ela, por um lado, defende essa questão de evitar uma concorrência desleal, e evitar que se caminhe aí para um monopólio, um oligopólio de prestação de serviços na internet, ela protege isso, mas, por sua vez, ela não permite uma boa alocação. Por quê? Porque rede de internet, gente, que são os serviços de telecomunicações, tanto que essa lei, que é a lei do Marco Civil da Internet, ela vai estar bem ligada à Lei Geral das Telecomunicações. E quando você fala de infraestrutura de telecomunicação, você está falando daquele investimento muito vultuoso, que o retorno vai demorar muito. Então, investimentos muito grandes para poder prover esse serviço. E para que o setor privado se sinta atraído a investir nesse tipo de investimento, colocar ali os seus recursos, ele precisa ser competitivo. Você tem que permitir, dar liberdade ao setor privado que ele busque formas de economizar e tornar o serviço dele o mais eficiente possível. Acontece que nós estamos caminhando então para aquilo que é escassez. Você tem aqui na ponta, nas pontas, nas extremidades, aqueles que estão
liberando aqui os serviços, provendo o serviço. Aqui nós temos os consumidores desse serviço, pessoal do banco, consultas, escolas, cursos, as plataformas aí de redes sociais, de divulgação de serviços, tudo isso aqui aumentando, aumentando, aumentando. E como eu falei, alguns serviços sendo extintos, por quê? Porque pela internet é muito mais econômico, muito mais prático. E aqui no meio está esse pessoal que trabalha para prover isso, que é a rede mesmo. Só que, como é um investimento muito vultuoso e a neutralidade da rede não permite transformar isso, tá, numa atividade de se aproveitar mais dos recursos, acaba ficando muito caro esse serviço. Então nós estamos caminhando para aquilo que é escassez. Então, mais cedo ou mais tarde, não só o Brasil, eu acredito que o Brasil vai ser um deles, mas nós vamos entrar em choque com essa questão da neutralidade. E provavelmente isso que se foi colocado como um dogma, né? Que se não tiver neutralidade, a internet não vai funcionar bem, que alguém vai assumir esse controle. Eu acho que isso vai se tornar mais um princípio. Qual que é a diferença? Dogma é aquilo que você tem que aplicar e pronto, e não tem questionamento, né? Tem muito desse cunho religioso. Na igreja existem verdades que você ou aceita a verdade ou você não está naquela igreja, naquela religião, naquela denominação. Princípio é aquilo que você aplica, mas ele tem flexibilidade de interpretação. Então, a neutralidade da rede, ela tem que ser utilizada mais como um princípio e ela vai, com certeza, sendo flexibilizada por causa dessa questão da escassez. Falou de escassez, gente, vai entrar a economia em campo para resolver isso. E o que ela vai fazer? Alocação de recursos. E qual que é o recurso aqui que está em escassez e que está impedindo esse crescimento e encarecendo esse serviço? A rede, que ela tem que ser muito mais ampla. E por que ela tem que ser muito mais ampla? Por causa dessa exigência da neutralidade. Então nós vamos caminhar provavelmente para uma remodelação, uma nova fundamentação do que seria essa neutralidade. Tá? Vamos dar uma discutida agora no artigo 9, que é a nossa lei que regulamenta essa neutralidade. Vamos lá. Artigo 9. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Inclusive, você pode ter aqui uma empresa que está provendo esse serviço, tá, pela rede, e ela também tem um produto que compete com outro que usa a rede dela. Usa esse serviço dela, entende? Ela tem um produto, só que ela é o provedor da rede ali. E você tem uma outra empresa que também tem o mesmo produto, concorre, um produto similar que concorre com ela, uma prestação de serviço. Então não pode ter distinção, ela não pode escolher priorizar o serviço dela e diminuir a possibilidade de dados, de velocidade ou de horários de utilização para esse aqui. Tá? Parágrafo 1º. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República, previstos no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal, para fiel execução desta lei, ouvido o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações. E somente poderá decorrer de 1. Requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações. E, inciso 2º, priorização de serviços de emergência. Então, veja bem, a gente fala aqui, o princípio, como eu comentei com vocês, não é um dogma, o princípio é a neutralidade. Só que o próprio parágrafo 1º da lei já vai abrir aqui possibilidades para que essa neutralidade seja superada. Só que isso vai ser regulamentado, foi regulamentado pelo decreto que regulamenta, né, o Marco Civil, ele foi publicado em 2016, e esse regulamento vai detalhar justamente esses quesitos aqui que eu comentei com vocês, que a gente leu aqui, né, na lei. Em que momentos que isso pode ser feito e quais as condições. Então, para isso, inclusive, tem que ouvir, tá, gente? O Comitê Gestor da Internet, tá, e a Anatel.
tem que ouvir o parecer técnico deles. O presidente não vai decidir isso sozinho. Então ele vai ouvir o parecer, porque são esses técnicos desses dois setores, que têm representantes, inclusive, da sociedade, das empresas, dos diferentes setores, né? Do terceiro setor também, e que vão dar sua opinião sobre como deve ser esse controle. Tá? E em que momentos que isso pode ocorrer. Tá? Então, olha, quando você tiver requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço das aplicações. Então você pode até reduzir, tá? Você pode até trabalhar com a redução disso, desde que esteja comprometida uma determinada aplicação. Ou qual que é a segunda? Quando você tem uma emergência. Aí você pode direcionar esse pacote de dados, essa velocidade, né, e controlar e exercer um monitoramento dos tipos de informações para priorizar o quê? Principalmente autoridades públicas que estejam precisando de uma velocidade maior, de uma quantidade maior de dados. Né? Parágrafo 2º. Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego previsto no parágrafo 1º, o responsável mencionado no caput deve. Então olha o que ele vai dizer aqui. Eu já falei para vocês, o princípio no caput, neutralidade da rede. Você não pode manipular os tipos de informações, os dados, as aplicações que estão ali sendo utilizadas e transitando pela rede. Não pode. Salvo aquelas duas condições que eu falei para vocês. Se for necessário para um determinado serviço ou uma determinada aplicação, ou no caso de uma emergência. Porém, mesmo assim, ele vai ter limitações do quanto que ele pode exercer esse controle, tá, gente? E quebrar essa neutralidade. Então vamos lá. Ele deve, para poder fazer esse controle, romper com a neutralidade. Inciso 1º, abster-se de causar dano aos usuários, na forma do artigo 927 da Lei 10.406, que é o nosso Código Civil. Então fica bem claro, você pode diminuir uma determinada velocidade de dados para determinado tipo de dado, determinado tipo de aplicação, a velocidade, porém você não pode provocar prejuízo ao usuário. 2. Agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Então, quem vai ter a diminuição de dados para um determinado serviço, né, no caso de uma emergência, ele tem que saber o quanto que foi essa diminuição, o quanto que está disponível para ele. E tem que ser proporcional. Ou seja, eu tenho aqui uma emergência, eu preciso desviar uma quantidade maior de dados para esse tipo aqui que as autoridades públicas estão precisando, o quanto eu preciso desviar? Eu não posso tomar uma decisão aleatória, eu tenho que ser proporcional para impedir que esse outro usuário tenha algum tipo de prejuízo. 3. Informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da rede. Olha, o que ele está querendo dizer aqui? Além de você ter que tratar com isonomia, tá? De você trabalhar com transparência, com proporcionalidade, para evitar o prejuízo do usuário, se você estiver retirando, diminuindo ali, né, a velocidade dele, a quantidade de dados dele, ele tem que ser muito claro para ele por que você está fazendo isso. E tem que se preservar os quesitos de manter a segurança da rede. Tá? Inciso 4. Oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se, tá, de praticar alguma forma de anticoncorrência. Foi o exemplo que eu dei para vocês quando eu estava explicando antes de iniciar a leitura do artigo. Quando, por exemplo, você tem um provedor que tem um produto e aí tem uma empresa aqui que não é provedor, mas ele tem um produto similar de prestação de serviço. Ele não pode diminuir a quantidade de dados necessários para essa empresa aqui, provocando-lhe um prejuízo. E parágrafo 3º e último, na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados
respeitado o disposto nesse artigo. Por que ele está sendo tão veemente disso? Porque ele vai pegar todos os estágios, ó, na transmissão, na comutação, no roteamento. Em momento algum você pode estar fiscalizando o conteúdo para exercer algum tipo de controle sobre a velocidade, as aplicações e a quantidade de dados que pode estar circulando ali. Beleza? Então esse foi um vídeo sobre a questão da neutralidade da rede. Tá? Lembrando vocês do que eu conversei no início, é um princípio interessante, ele é feito justamente para impedir práticas anticoncorrenciais, porque, como eu falei, aquele exemplo clássico, né, da empresa que é o provedor e prestador de serviço, ele impede que essa empresa esmague os outros concorrentes, então cria essa diversidade, o que traz qualidade, traz concorrência, todo mundo tentando se aprimorar no serviço da internet. Porém, ele está com gargalo, que é a questão do investimento na própria rede. E provavelmente, então, a neutralidade da rede no Brasil, acredito eu, vai sofrer, com o passar do tempo, algumas renovações ou reinterpretações para adequar esse fator econômico do investimento em rede, que é importante. Ou vamos ter que ter uma intervenção estatal, né? Alguns são favoráveis a isso, que o Estado passe a investir mais nesse segmento de infraestrutura, e um investimento que seria a perder de vista, né? Não teria um retorno diretamente para o Estado, mas o retorno seria continuar o desenvolvimento da rede no Brasil. Valeu, muito obrigado, boa semana para vocês.